Se você assiste anime há algum tempo e já acompanhou uma quantidade de Shonen Battle suficiente, você provavelmente já notou como algumas batalhas duram vários episódios com gritos liberando toda a emoção, reviravoltas vindas dos sistemas de magia e transformações extravagantes. E, apesar de eu adorar o hype de tudo isso, eu me peguei pensando sobre as batalhas rápidas e silenciosas de Frieren. Como um anime que investe tão pouco tempo em combates consegue ter momentos de luta tão memoráveis? Qual a técnica que Sosou no Frieren usa para executar isso de modo tão satisfatório? E o que exatamente essas lutas fazem diferente da maioria dos Shonen Battle? Foi aí que eu notei que Frieren faz o combate acontecer antes dele acontecer. E depois que você percebe isso, fica impossível de desver. Oi, sou eu, quase literalmente. E nesse canal eu falo de estrutura narrativa, narratologia e conceitos de teoria literária que podem ser aplicados em animes, mangás, séries e até naquele seu quadrinho indie que ainda não entrou no papel. Então deixa um like e se inscreve no canal para entender melhor o seu anime favorito, ou quase. Sosou no Frieren, ou Frieren: A Jornada para o Além, é o anime da elfa maga que derrotou o Rei Demônio e agora está indo até as mais longínquas terras ao norte para visitar os espíritos de seus antigos companheiros. Nessa viagem, ela enfrenta perigos, desafios e testes acompanhada por sua aprendiz Fern e o futuro marido dela, o Stark. Frieren é um shonen, histórias escritas para o demográfico masculino jovem. E não adianta discutir, Frieren é publicado na Weekly Shonen Sunday. Então era de se esperar que esse anime fosse ter várias lutas, combates longos e todos os clichês frequentes nesse tipo de anime, mas o que acontece é justamente o oposto. Diferente da maioria dos mangás, Frieren tem menos de 15% de tempo de tela para combates durante toda a sua primeira temporada. Sim, eu cronometrei. Ainda assim, lutas como a da Aura, do Qual ou do Denken ficam na memória, mesmo que as lutas sejam rápidas, assertivas e normalmente muito calmas. Aura, se mate agora. E isso não é só pelo espetáculo visual, mas pelo que elas nos fazem sentir, pelo que essas lutas nos dizem sobre os personagens e porque o Kanehito Yamada, autor do mangá, inverteu a estrutura em que os combates acontecem. E um pouquinho porque a Frieren é overpower e consegue vencer todo mundo com uma magia só. Basicamente, em Frieren, o combate é usado como desfecho da narrativa e não como base da história. Desfecho, para a literatura, não é apenas o final de uma história ou de uma parte da história, mas é o momento em que tudo aquilo que a gente acompanhou ganha sentido. Não se trata exatamente do momento em que o personagem supera seus limites, mas do momento em que a gente consegue entender o porquê essa história ou essa parte da história foi importante. Deixa eu dar um exemplo para você entender melhor. O primeiro combate do anime, a luta entre Frieren Fern contra Qual. Embora o combate em si só se inicie no final do episódio 3 por volta dos 17 minutos, todas as informações que a gente precisa para compreender esse combate são dadas da metade do episódio por volta dos 11 minutos e durante o episódio anterior, quando a Frieren estabelece para a Fern e para o espectador as bases da magia desse mundo. Basicamente, no episódio 2, ela diz que a habilidade de um mago se baseia em quantidade de mana, força de disparos e controle sobre a mana. E fala que a Fern tem um grande controle, mas precisa trabalhar os outros dois quesitos. Já no episódio 3, a gente vê a Frieren explicando sobre a magia defensiva e sobre como ela deve ser usada para preservar a quantidade de mana do mago. E depois fala sobre o Zoutrak, a magia perfurante que o Qual desenvolveu. E ela chega até a fazer um foreshadowing, dizendo que ele era forte demais e foi por isso que o feitiço virou contra o feiticeiro. Tudo isso cria um suspense para o combate que irá se seguir, constrói uma tensão sobre o que irá acontecer, mas também nos dá todos os instrumentos para entender a luta em si. Se fôssemos seguir pelos clichês do shonen, o combate seria a base de tudo isso. Esse capítulo começaria com o Qual sendo liberto e só então nós veríamos a Frieren explicando quais os fundamentos da magia ou falando para Fern sobre a história do Qual e as duas criando a estratégia para enfrentá-lo durante o combate. Se os clichês de shonen fossem seguidos, haveria uma cena de ação com raios disparados para todo lado, gritos demonstrando que os guerreiros estão usando todo o seu poder e a destruição de 2 ou 3 montanhas para deixar nítido o nível dos envolvidos, além de um flashback de 15 minutos enquanto as nossas heroínas estão esperando um golpe de misericórdia.
Mas Frieren faz algo completamente diferente e, na minha opinião, bem mais sofisticado, porque nesse anime a ação só começa quando ela vai acontecer sem parar. Primeiro de tudo, a interação entre os dois lados é quase cordial. Ambos acreditam ser poderosos o bastante para vencer aquele desafio. Após um ataque, vemos a Frieren explicando o que aconteceu nos últimos 80 anos com diversos magos pesquisando e desenvolvendo modos de neutralizar a magia do Qual. Não só para explicar algo para quem está assistindo, mas para humilhar o demônio dizendo que ele se tornou obsoleto. Depois nós vemos Qual rapidamente entender como funciona a magia de defesa e a fraqueza dela, demonstrando que ele de fato é um adversário inteligente e que deve ser levado a sério. Então vemos a Fern demonstrando seu grande controle de magia estabelecido no episódio anterior, defendendo todos os ataques do demônio. Por fim, vemos a Frieren usando sua imensa quantidade de mana para destruir Qual, com a mesma magia que ele criou, porque o feitiço se virou contra o feiticeiro. Ataque, defesa, provocação, ataque, defesa e contra-ataque. 6 movimentos simples e a luta está terminada em menos de 3 minutos, contando o discurso no jutsu. Essa luta é o desfecho de tudo que nós assistimos sobre como funciona a magia, as habilidades dos personagens, suas interações e seu relacionamento, a tal ponto que é possível ver na prática a grande competência da Fern e a relação de mestra e aprendiz das duas. É mais do que um espetáculo visual de cores e movimento, é o desfecho perfeito para firmar a relação entre a mestra e a aprendiz, em uma cena cheia de ação e brilhantismo. A mesma coisa acontece na luta contra o monstro que fazia as pessoas verem espíritos, em que todas as informações necessárias para entender o combate são dadas antes mesmo delas encontrarem os monstros. E o combate não aparece como um desafio real, mas como uma forma de entendermos melhor o modo como as personagens se posicionam entre expectativa e realidade, entre a teoria e a prática de um combate em que você precisa atacar a imagem de pessoas queridas. Até a farmação de aura se beneficia dessas batalhas mais rápidas, como a gente vê na luta da Aura e da Frieren. Como a técnica de esconder a própria mana é algo bem simples de se entender, a gente pode aproveitar melhor o impacto do diálogo entre as personagens, as expressões de surpresa da demônia e a sutil satisfação da Frieren em vencer o combate. E isso não tira da gente a surpresa de ver a elfa maga expandindo as dimensões do seu poder. Esse combate conclui tudo que aprendemos sobre como a Frieren vê os demônios, sobre a sua técnica de combate e até sobre como ela mudou graças ao rímel, vencendo a Aura sem atacar diretamente os corpos dos fantoches que ela usava. A cena do Stark lutando contra o dragão é outro grande exemplo. Embora a luta só comece quase aos 8 minutos do episódio 6, todas as informações sobre a personalidade e as habilidades do Stark nos são dadas no final do episódio 5 e no início do episódio 6. A discussão inteira sobre a luta que vai se dar acontece antes do combate real, o que nos dá a oportunidade de apreciar cada quadro da ação com um total entendimento de cada coisa que está acontecendo. São apenas as cenas mais deslumbrantes de combate com uma breve narração em off da Frieren e um mini flashback de 2 frases do Aizen. E em 5 movimentos de ataque e contra-ataque a batalha está terminada. Ele já está morto. Em resumo, o Stark não aprende a superar o medo em meio à luta contra o dragão. O simples fato de ele se apresentar para lutar já é essa superação. O combate é só o desfecho, o desenrolar desse arco do personagem. Isso porque, em Frieren, os combates não são processos onde as tramas acontecem, eles são a resolução dessa trama. Mas isso não é para dizer que Frieren não tenha batalhas mais longas. O episódio das lutas contra Lyn e Lugner chega a ter 9 minutos de ação e 2 combates inteiros, mas em vez de se utilizar de conceitos complexos e técnicas cheias de detalhes, ou em os personagens usarem seus poderes de uma forma inovadora, os combates se resumem a Stark é resistente, Fern é rápida e ponto final. E isso poderia parecer simplista ou desinteressante, mas não é assim que acontece. O anime usa dessas simplificações para permitir que o espectador se concentre nas emoções desses personagens, em vez de ter que considerar as limitações e funcionamentos de cada técnica. Além disso, não é preciso pausa para explicar o que está acontecendo e o espetáculo visual pode brilhar como nós vemos em cada cena.
As batalhas rápidas e eficazes também trazem uma importância que só estamos vendo agora, nos episódios mais recentes de Frieren. E eu prometo que não tem spoiler nessa parte. Mas é perceptível que na maioria das lutas os personagens sempre cumpriam as mesmas funções estratégicas de defesa, ataque e suporte. E agora a gente vê que essa formação pode não ser mais o suficiente e eles vão ter que mudar alguma coisa ou trabalhar melhor em equipe. Mas isso não tem que vir a partir de uma cena expositiva, porque para quem está assistindo, tudo se faz evidente só pelo posicionamento dos personagens. A ação em Sousou no Frieren não depende de inovações em seu sistema de magia, não precisa de batalhas elaboradas, nem se vê obrigada a exagerar no hype como uma forma de manter a atenção do espectador. Mesmo assim, as lutas desse anime apresentam todos os elementos de uma grande batalha de shonen. A animação excelente, a personalidade e o desenvolvimento dos personagens, a tensão que se transforma em empolgação no momento das grandes viradas, e o significado que vem carregado em cada uma dessas cenas de ação. É por isso que a ação de Frieren pode ser considerada uma obra-prima dos shonen, porque mesmo com tão pouco tempo, a gente sabe que na hora que a primeira magia é conjurada, vem aí o melhor que um combate tem a oferecer. A única parte ruim é que nós nunca vamos ter Frieren versus demônios ao som de Linkin Park. E se você curtiu essa análise, me diz se você prefere batalhas mais elaboradas como as de Jujutsu Kaisen ou se batalhas mais longas tipo as de Dragon Ball são mais a sua praia. Ou se você gosta mesmo são das batalhas em Frieren. Comenta aí embaixo que nós já vamos ser quase amigos.